Alô, alô, testando. Boa noite, Lorival, boa noite, Fabiana, boa noite, Jerônimo. Eu estou vendo vocês, Diego, Matheus, Kelso. Eu queria só ver se eu consigo colocar vocês. Vocês podem dizer aqui no chat se vocês estão me vendo e me escutando bem? Sim, então, bom, eu recebi aqui do José Kelso, do Lorival, da Fabiana, que vocês estão me vendo e me escutando bem. A única coisa é que eu gostaria de ver vocês também, mas não estou conseguindo. Alguém aí está com a câmera aberta? Ou poderia abrir a câmera para eu ver se eu não estou vendo vocês porque estão com a câmera fechada ou porque ou por causa da configuração? Eu acho que vocês não conseguem abrir, né? Bom, então a gente vai fazer assim hoje. Eu acho que vocês não conseguem abrir a câmera de vocês, mas eu vou mudar a configuração para o próximo vocês conseguirem abrir. E aí hoje, se vocês quiserem interagir comigo, vocês podem escrever aqui pelo chat para mandar perguntas, que eu estou vendo o chat o tempo inteiro, enquanto eu vou falando. E aí vocês mandam as perguntas de vocês. Mas eu acho que tudo bem, porque hoje o que eu tenho aqui na minha agenda é bastante coisa. Eu vou tentar ser sucinta, mas primeiro eu queria apresentar para vocês a planilha de acompanhamento de ordens e de balanceamento de carteira, que alguns tinham pedido e eu acabei de publicar lá na área de grupos. Depois eu também queria falar para vocês um pouco sobre a Cambuci e mostrar o valuation dela, claro que rapidamente, para vocês terem uma ideia um pouco melhor de como eu faço as planilhas e também falar um pouco mais sobre a tese da Cambuci, né? Porque eu acho que ela é tão barata a ação. E, claro, também tirar dúvidas de vocês, esclarecer qualquer dúvida que vocês queiram. E, bom, enquanto talvez tenha mais alguém entrando, eu vou começar fazendo o fechamento de mercado aqui, que, enfim, né, resumidamente, hoje o que a gente teve? A Bolsa subindo 2,22%, super forte, o índice de small cap subindo 3% também, muito fortemente, e essa Bolsa brasileira subiu hoje a despeito da Bolsa Americana, ou seja, mesmo com a Bolsa Americana operando aí mais ou menos no 0 a 0, a nossa bolsa subiu forte. Lá nos Estados Unidos,
não teve direção única, né? O S&P subiu 0,14, o Nasdaq subiu 0,4. O mercado está muito em compasso de espera para o payroll de fevereiro, que vai sair na sexta, que vai aí dar um pouquinho mais de dados para a decisão do Fed sobre a taxa de juros em março. O payroll é a folha de pagamento de empregados aí dos Estados Unidos e vai dar esses dados de emprego. Ontem, né, as bolsas lá fora caíram muito mesmo, porque o Jeremy Powell, presidente do Fed, do Banco Central Americano, foi muito hawkish, ou seja, duro, né, dizendo aí que a inflação parou, desacelerou a queda, né, ou parou de cair, que os dados da economia estão muito fortes. Vejam vocês que não tem desemprego nos Estados Unidos, né? Eles não conseguem contratar, muitas vezes, quem precisam contratar, e a inflação de salários, ou seja, os salários continuam subindo. Isso dá muito medo, né? É preocupante, porque salário subindo é um indicativo aí de que a inflação não vai desacelerar, porque as pessoas estão empregadas e estão ganhando mais. Então, elas estão mais dispostas a pagar preços mais altos e continuar consumindo. Mas, então, o mercado americano aí, S&P subindo 0,1, Nasdaq 0,4, esperando o dado de payroll que sai na sexta. E hoje o presidente do Fed falou de novo, mas não trouxe nenhuma novidade. E ainda tivemos um relatório ADP nos Estados Unidos mostrando uma criação de vagas no setor privado maior do que o esperado em fevereiro. Então, mais um dado forte. Aqui no Brasil, como eu falei, a nossa alta de 2,2% e a das small caps de 3% foi baseada numa expectativa de queda da Selic, né? Hoje eu mandei mais cedo ali no Telegram que o Volpon, que é uma pessoa que é levada muito em consideração, porque é ex-diretor do Banco Central, enfim, uma pessoa séria, né, que o mercado toma em conta, ele indicou que ele acha que o Banco Central pode indicar um possível corte de juros na próxima reunião do Copom, que acontece em maio. Vejam que a gente ainda tem 2 meses aí. Só isso, né? Só nessa expectativa hoje as small caps já subiram 3%, elas deram uma palhinha do que vai acontecer, do que deve acontecer, do que pode acontecer se a gente tiver efetivamente uma redução de juros. Então, assim, hoje o juros está muito alto, está destrutivo para as empresas, né? A gente está vendo. Americanas pode ter sido fraude, mas a gente está vendo muitas empresas grandes em dificuldades. Aí contratando assessorias para ajudar elas a reformular ali as contas, os débitos, como, por exemplo, a CVC, a Marisa, a Light, e outras podem vir aí, né, nessa toada, fora as empresas que não estão listadas em bolsa. Teoricamente, aquelas listadas em bolsas têm até mais acesso ao mercado de capitais e, por isso, maior facilidade aí em contrair crédito. Mas o fato é que cada vez mais a gente vê sinais de uma possível queda na inflação e na queda dos juros. Tem sinais de queda na inflação, né? Hoje mesmo eu respondi uma pergunta ali no fórum, lembrando que agora as perguntas são ali no fórum, no site, sobre quando eu escrevi isso, né? Esses sinais de possível queda da Selic, se não tinha que ser acompanhado de um fiscal responsável. Com certeza, né? O Haddad disse que já acabou o novo arcabouço fiscal e deve apresentar em breve. Eu estou bem ligada, acompanhando, né? Para a gente saber como que vai ser isso. Mas o fato é que, mesmo que por meios errados, né? Ou seja, por alta de impostos, como foi agora com a reoneração dos combustíveis, o déficit fiscal amenizou aí o risco, né? Para o déficit fiscal seria pior não ter esta tributação dos combustíveis. Eu sei que muita gente se irritou, eu também não gosto de pagar mais imposto pela gasolina, mas o fato é que, olhando unicamente sobre a ótica do déficit fiscal, a reoneração dos combustíveis, que é super impopular, foi positiva, porque diminuiu o déficit fiscal. Então, indicou a responsabilidade fiscal. Agora a gente tem que esperar o novo arcabouço fiscal e então isso é uma parte. A outra parte é a inflação precisa cair. E nessa outra parte, eu até sou mais otimista. Por quê? Uma parte da inflação, que são as commodities, não tem uma tendência de alta explosiva. Pelo contrário,
Com as maiores economias do mundo, Estados Unidos, Europa, subindo juros para conter a inflação, eles diminuem o crescimento global, do PIB global, dos PIBs dos principais países. Então, menos PIB significa menos alta de preços em commodities. A China, que é o grande consumidor de commodities, que antigamente tinha aquele crescimento absurdamente alto, né, de mais de 10%, o ano passado cresceu só 3%, claro, teve muito por conta da Covid zero, que atrapalhou o crescimento, mas agora, semana passada, divulgaram uma expectativa de crescimento de 5%, que decepcionou o mercado, fez as commodities caírem nos dias, porque é uma meta de crescimento, 5%, que não é mais aquele crescimento chinês todo. É um crescimento alto, mas muito menor do que ela crescia antes. Então, isso também tira a pressão de uma alta mais forte de preço de commodities. A gente teve altas de preços de commodities pontuais por quebra de cadeia na pandemia, o que está se resolvendo. A gente teve também alta de commodities por conta da guerra da Ucrânia e das sanções à Rússia, mas isso é um assunto que ou agora se resolve, mas não acredito que vá piorar agora para ter força para aumentar o preço de commodity. Então, o que tudo indica a gente não tem muitas forças puxando o preço da commodity para cima. Isso é bom para a inflação reduzir. Em segundo lugar, pensando no nosso mercado interno, em preço de serviços, etc., a gente está com essa Selic alta há bastante tempo. A preocupação do governo atual o PIB não está crescendo, a perspectiva de PIB para esse ano é praticamente não crescer, né? Então, é difícil imaginar que vai ter muita pressão inflacionária numa economia que não cresce. Então, isso já é a Selic fazendo o seu papel macabro aí, mas é o seu papel de quando ela está muito alta, conter a demanda, e aí a gente tem um alívio da inflação. Então, isso aí já está, né, em voga. O Brasil foi um dos primeiros a começar a aumentar a taxa de juros, enquanto os países envolvidos não estavam aumentando. Então, ele começou antes do seu ciclo, né? De forma que acabou antes e a gente pode provavelmente ter aí uma possibilidade de queda de juros antes, enquanto que os outros ainda não podem fazer isso, a gente começou antes. Bom, esse é o fechamento de mercado hoje, né? Então, explicando um pouco a alta de hoje, eu acho aí que a gente pode ter sim uma perspectiva de. Não estou dizendo aqui que vai cair super a Selic nem nada, mas eu acho que lá para o final do ano, sim, a gente pode ter queda da Selic pequena, mas já faz muita diferença para as empresas. Como hoje vocês viram, só na perspectiva, na expectativa de queda da Selic, elas já subiram muito, né? Então, imaginem vocês numa queda de fato. E lembrando que a expectativa do mercado, antes do Lula ganhar, era a queda da Selic no primeiro semestre. Com a vitória do Lula e os discursos mais populistas, e aí todo esse receio com relação à responsabilidade fiscal, que começou logo no início ali da negociação da PEC da transição, o mercado tirou a expectativa de queda da Selic do primeiro trimestre e adiou. Mesmo que adiada, ainda segue uma perspectiva aí para vários economistas de que sim, a gente vai ter queda da Selic lá para o final do ano. Uma queda pequena, mas ainda é o cenário. Bom, essa é a parte do fechamento de mercado. Pessoal, vocês podem ir escrevendo as perguntas de vocês quando vocês quiserem, que quando eu acabar a minha agenda aqui de apresentações, eu vou pegar as perguntas, tá? Deixa eu aproveitar. Vou pegar uma pergunta agora que o Kelso já mandou. José. Cris, quais são os gatilhos que você considera para uma eventual saída de Petrobras e Banco do Brasil? Bom, para a saída de Petrobras, eu considero como um dos principais gatilhos os dividendos, tá? Eu gostaria que a gente pudesse pegar esses dividendos de 8%, que são muito bons. Eu sei que a gente está aqui trabalhando com um cenário periculoso, digamos assim, porque de fato a gente. Só um segundinho que. Não sei por que tá pedindo uma senha aqui para mim.
Enfim, é um periculoso porque todo dia, né, a gente tem algum receio aí de que o governo interfira no preço da paridade do petróleo, e isso é um risco da Petro, né? Mas, de qualquer maneira, a minha opinião é de que esses riscos da Petrobras, eles já estão bastante precificados, tá? E ela está muito barata. Todo mundo já sabe esse risco. Claro que pode acontecer ou não. Agora, o mercado já precifica, digamos, muita maldade feita no preço da Petrobras, porque ela está a menos da metade do que os pares internacionais. Então, o gatilho, eu gostaria que a gente pegasse esse dividendo, mas a data de corte ainda não passou, então esse é um dos eventuais gatilhos, na minha opinião, e até lá a ação tem subido, né? Se a gente pegar aqui a Petrobras, apesar dos pesares, né? Tá aqui com. Tá no 0 a 0, vamos dizer aqui, né? Na semana, agora tá caindo 1, na verdade, hoje subiu 1. Mas assim, a gente pegando esse dividendo de 8%, eu acho muito bom, de 8 a 11%, então esse é o gatilho. Sobre o Banco do Brasil, o resultado tá muito bom mesmo. Eu não vejo uma deterioração rápida de resultados do Banco do Brasil, por mais que o governo possa conceder mais crédito, aí afrouxar a mão no crédito, isso eu acredito que não vai ter um impacto assim nesse ano relevante, nem no outro. Eu acho que a governança de bancos é bem forte do mercado financeiro. Então, assim, o Banco do Brasil está muito barato, né? Um gatilho para a saída do Banco do Brasil, na minha opinião, é a valorização dele, como de qualquer outra ação. Eu acho que ainda tem espaço para ele subir, porque, de fato, com os resultados fenomenais que ele vem apresentando e com o preço que ele está, ele é uma ação hoje que eu considero muito barata e tem muito potencial de alta. O Banco do Brasil aqui está subindo 3% em 30 dias, na semana sobe 6%. Então, assim, para Banco do Brasil eu tenho menos medo aí da interferência governamental. Acho que não é tão direto como a Petro, né? Que a Petro, se quiserem usar aí para baixar preço de gasolina na marra, é mais fácil, talvez, de usar mais rápido o efeito na Petro. De qualquer maneira, a gente já está se encaminhando para o final do primeiro trimestre e nada foi feito. Então, o resultado do quarto trimestre foi excepcional, foi aquele estouro que vocês viram, né? O lucro crescendo demais, dividendos altíssimos. O do primeiro trimestre deve ser a mesma coisa, porque a gente já está aí quase no final de março e nada foi feito em termos de mudança. E aí, lembrando que o governo precisa também de dinheiro, né? Então, eu acredito que provavelmente vão pagar dividendos bons sobre o resultado do primeiro trimestre, como aconteceu no quarto trimestre. Então, assim, ela estando barata e descontando já bastante maldade, com um colchão aí para amortecer eventuais maldades. Outra coisa, o petróleo caindo, como eu falei no início, a tendência não é de commodities subirem muito mais. Se o petróleo cai, ela pode seguir a fórmula do PPI, da paridade, baixar o preço, vai baixar a gasolina e tá tudo certo, né? Outra alternativa é utilizar um fundo, né, para amortecer aí eventuais altas do preço do petróleo. Mas lembrando que o preço do petróleo que chegou a $135 está 80 e com pressão de queda. Então, se o preço do petróleo cai para 70, fica mais fácil para a Petrobras baixar o preço. Se o real, o real também, o real estava mais desvalorizado, né? O real chegou quase R$ 6. Também, hoje em dia, tá com uma tendência de valorização, se a gente pegar nos últimos tempos. Então, se a gente tiver uma combinação mais, às vezes o governo tem sorte, né? Mas se a gente tiver uma combinação um pouco menos pior de real com petróleo, fica mais fácil para o governo baixar o preço sem precisar alterar as fórmulas aí do PPI. Então, assim, eu estou monitorando, tá? Mas eu acho que o gatilho para uma saída como sempre, a ação valorizar, porque o motivo pelo qual ela está recomendada é que ela suba, né? Por algum motivo, estar barata, pagar muitos dividendos, etc. Então, o gatilho sempre é esse. E, claro, na Petrobras, eu tô olhando, eu sei que eu tô pisando em ovos, como diz assim, né? Pisando em ovos, porque cada dia vem uma informação diferente. Sigo acompanhando, mas eu gostaria de pegar esses dividendos, que vocês pegassem esses dividendos aí, tá?
O Santos perguntou, queda de juros ajuda a BR Partners, BRBI, né? Sim, ajuda. Por quê? A BR Partners é um banco de investimentos, tipo o BTG Pactual, só que numa versão mini. Então, ela faz muitas operações de mercado de capitais, como, por exemplo, fusões e aquisições, que ela assessora. Com os juros tão altos, o mercado fica mais seco, assim, né? Não tem tantas operações de fusões e aquisições saindo, como quando os juros estão mais baixos e a economia está melhor. Os juros mais baixos, eles permitem, por exemplo, que voltem os IPOs, né? E aí as empresas se capitalizando, elas fazem mais operações de fusão e aquisição e tem mais mercado aí para assessoria desse tipo de operação para a BR Partners. Além disso, a alta de juros, ela até aumentou o apetite, por exemplo, para emissões de dívida, né, como CRIs, por exemplo, pela BR Partners. Aumentou o apetite do investidor pela renda fixa. Mas as empresas também estão reticentes em captar, tendo que pagar esses juros tão altos. Então, o mercado também não fica tão dinâmico, né? Não tem tantas empresas querendo fazer emissão de dívida para ela assessorar. Além disso, fundos imobiliários, ela estava fazendo bastante também abertura, né? IPO de fundo imobiliário, que agora não está tendo tanto, porque a atratividade com juros altos piorou. Então, com certeza, uma queda de juros é bom para a BR Partners. Além do que, uma queda de juros acaba baixando o custo de capital, né? E ele é bom para todas as ações, generada de forma geral, simplesmente porque quando a gente faz o valuation, a gente desconta o fluxo de caixa pelo custo de capital, e o custo de capital está intrinsecamente ligado com a taxa de juros, tá? Então, queda de juros ajuda a BR Partners, sim. Agora, o que é bom é que a BR Partners também vai bem nos juros altos, porque ela recentemente fez o IPO, ela tem muito dinheiro em tesouraria no patrimônio líquido dela, e ela entra com coparticipação em algumas dívidas que ela emite, ou seja, o cliente quer emitir dívida, ele procura a BR Partners para que ela ajude ele a colocar essa dívida no mercado, por exemplo, um CRI. E daí, para ajudar a colocação no mercado, ela compra e investe numa parte desses títulos. E aí, óbvio que eles estão pagando alto, né, por causa da Selic alto, então ela está ganhando muito no resultado financeiro. Então, a BR Partners, ela ganha no operacional, digamos assim, que são as assessorias que ela faz para emissão de dívida, para fusões e aquisições. Então, ela ganha um FII como uma consultoria, uma assessoria. E essa daqui fica prejudicada com os juros altos. Por outro lado, ela co-investe em algumas dívidas que ela emite. E com os juros altos, ela tem ganho financeiro na tesouraria. Então, acaba que eu diria que juros caindo é melhor para ela, porque o negócio dela não é ganhar dinheiro, receita financeira. O negócio dela é assessoria, ganhar dinheiro nas operações. Mas ela também ganha dinheiro co-investindo e na tesouraria. Então, ela ganha mais ou menos nos dois cenários. Um pouco parecido com o BTG, né? Que acaba sendo essa máquina aí de fazer dinheiro. Só que, por que não BTG? Porque a BR Partners é small cap, ela custa menos, ela tem múltiplos mais baixos e eu acredito que um potencial aí de crescimento mais alto pela simples base de comparação. Ela é uma empresa pequenininha ainda. Diego Osório. Nunca foi ruim uma Selic a 2%, agora estamos sofrendo. Não foi ruim uma Selic a 2%, agora estamos sofrendo por essa queda exacerbada. Tem muita gente que diz assim, o Banco Central errou na baixa porque diminuiu demais a Selic, baixou demais, né? Quando a nossa Selic estava 2, o nosso juro real estava muito negativo, e agora está errando de novo porque subiu demais e vai matar a economia, está matando algumas empresas aí que estão endividadas e não estão conseguindo pagar as dívidas, né? Enfim, né? Tem críticos que vão dizer que o Banco Central errou, né? Caindo demais e agora subindo demais, mas o que a gente pode fazer é lidar com isso, né? José Kelso, você acha que vamos ter uma crise de crédito do sistema iniciado pelo evento Americanas? Olha, eu acho que o evento Americanas, é claro que quando o juro sobe muito,
as coisas que estão erradas ou as coisas que não estão nos conformes acabam aparecendo mais, na minha opinião. Mas eu acho assim que o evento Americanas, ele não foi só um evento, na minha opinião, por conta da alta dos juros. Porque, de fato, o que a gente teve é que foi lá o Real, né, o CEO, que ficou 10 dias, e disse, ó, tem 20 bi de dívida que não está no balanço. Ou seja, não é um caso de ela ter uma dívida no balanço e aí o juro subiu e aí ficou ruim para pagar. Não, a dívida não estava no balanço, né? 20 bi. Não estava no balanço. Então, eu acho que é um pouco mais do que só juros altos sobre muita dívida, né? A gente tem outro componente aí que agora vai ser investigado. Eu não sei se foi fraude ou não. Não cabe a mim decidir, graças a Deus, não tinha recomendação para vocês da ação, né? Graças a Deus não, também graças ao estudo, porque quando eu estudava Americanas ao longo da vida, eu nunca teria, eu acho que nenhum analista teria como saber desses 20 bi que não estavam, tá? Não tinha como saber, estudando o balanço, mas o que tinha como saber é que ela era uma empresa que não gerava caixa operacional há muito tempo, né? Por muitos anos ela não gerava caixa operacional, e aí ela tinha que fazer novas emissões, né? Então, assim, isso daí já mostrava uma certa fragilidade. E além disso, esse segmento de varejo online, Americanas, Via Varejo, eles têm, a própria Magazine Luiza tem uma margem líquida muito baixa. A margem lá, pegar o lucro delas, é muito baixo. Isso quer dizer que em qualquer tropeço da economia, qualquer empresa que tem uma margem muito baixa acaba sofrendo mais. Então, por isso eu não gosto desse setor. O Barsi, né, aquele famoso investidor, mega investidor, já disse várias vezes que ele não investe no setor porque ele acha que mais cedo ou mais tarde quebram. Tem vários casos, né? Ricardo Eletro, Mesbla. No Brasil tem vários casos de varejistas assim desse tipo que quebraram. E ele disse que mais cedo ou mais tarde quebram. Não sei se vão quebrar ou não, não sei se essa afirmação do Barsi é verdade, assim, que vão quebrar. Mas o fato é que elas têm uma margem baixa. Então é muito difícil, numa economia complexa, assim, né, com inflação alta e juro alto, elas terem bons resultados. E elas queimam muito caixa, né? Quem não lembra o Submarino, né, antes lá dos primórdios. Então, é um setor que eu não gosto, né? Por isso que eu não. Por conta desses motivos, tá? O Santos falou, já tem crise, isso. A crise já tá, né? A pergunta do José é se vai ter uma crise de crédito sistêmico, ou seja, que é quando essas empresas não conseguem pagar, e aí isso acaba contaminando os bancos que não recebem e contaminando a economia inteira, que é o que teria acontecido, por exemplo, se os Estados Unidos não tivessem ajudado e socorrido os bancos lá na crise do subprime. Quando teve aquela crise do subprime, um primeiro banco quebrou, mas os outros foram socorridos pelo governo, porque senão a gente teria uma crise sistêmica nos Estados Unidos. Eu não acredito que a gente vai ter uma crise sistêmica aqui, não, do tipo, Americanas não paga para o banco e o banco quebra. Eu não acredito nisso, porque os nossos bancos são bastante fortes, tá? Então, no momento atual, não acredito num cenário de crise sistêmica, tá? Que quebre algum banco ou algo assim. Claro, instituições pequenas podem quebrar, né? A gente viu agora a BRK e a Portocred, inclusive, né? Eu falei ali no Telegram para acionar o FGC, o Fundo de Garantidor de Créditos. Algumas instituições assim podem quebrar, mas eu não acredito que nossos grandes bancos vão quebrar porque eles estão sólidos, estão com uma basileia boa, né? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, que são os principais bancos, não acredito que ninguém vai quebrar, assim, né? Pelo menos pelo que a gente sabe hoje em dia, né? Tá acompanhando. Então, não acredito numa crise sistêmica. Esses bancos, assim, financeiras que já vinham mal das pernas, esses sim, esses podem quebrar. Sempre podem. José, você considera aumentar a alocação em dólar e inflação como proteção? Não, eu acho que o dólar ali a 7% de dólar, que é o que eu já indico, eu acho bom, tá? Eu acho que não tem uma tendência do dólar subir muito frente ao real. Claro que os juros americanos subindo,
faz uma pressão sobre o preço do dólar, né? Porque fica mais atrativo comprar lá títulos americanos pagando juros altos. Juros altos. Mesmo assim, o diferencial do Brasil é muito grande, né? Porque ó, pensem vocês, juros americanos a 5%, poxa, o nosso paga 14%, né? Então, o diferencial de juros de 14 para 5 ainda é muito grande, e com juros tão alto como a gente está, ou mesmo que caia para 12, né? Mesmo que caia de 14 para 13, né? Mesmo assim, o diferencial de juros ainda vai ser muito alto, e eu acredito que por isso não deve ter uma valorização tão forte do dólar que justifique aumentar mais do que 7%. Agora, a não ser que, claro, você quer ir morar nos Estados Unidos, né? Viver para sempre nos Estados Unidos. Bom, daí você precisa ter mais dólar, obviamente, né? Santos. Cris, Ambipar, a grana do SPAC, para ela entra no primeiro trimestre, correto? Ou seja, no quarto trimestre continua quase 3%, correto? Sim, a grana do SPAC não entra no quarto trimestre, tá? Foi recém-anunciado, né? Diego Osório, o que o mercado espera do resultado de Priner? O mercado não espera muita coisa, porque o mercado, para nossa sorte, não acompanha muito essas empresas microcaps. E aqui está nosso grande diferencial em investir em microcaps. Se você pegar os bancões, eles não acompanham muito as small caps e as microcaps, justamente porque, para um fundo grande, de um banco grande, ter uma diferença investindo nessas empresas, vocês peguem aí uma empresa, por exemplo, Priner, né? A Priner hoje ela está com valor de mercado de 300 milhões, tá? Tem muito fundo de banco que tem bilhões investidos, né? Então, assim, para esses bancos, pensando aí que a Priner, né? Se ela vale 300 milhões, metade, menos da metade está no mercado, a outra metade está com os controladores, os donos, né? Vamos colocar assim. Então, ela tem aí em mercado o quê? Uns 100 e poucos milhões. É muito pouco. Os fundos não conseguem comprar parcelas relevantes nessas empresas, os fundos de grandes bancos, porque elas têm pouca liquidez, elas são pequenininhas. Então, os analistas do seu site não costumam acompanhar essas pequenas empresas, e é por isso que a gente consegue, inclusive, comprá-las mais baratas, né? Se você olhar, geralmente, as small caps e as micro caps, a gente consegue comprá-las com múltiplos mais baratos do que empresas muito grandes e muito conhecidas. Por exemplo, a Cambuci, que tem um PL de 4 vezes, né? É muito baixo. Quer dizer que a gente pode esperar aí que o lucro de 4 anos seja o valor de mercado dela hoje, né? Nas estimativas atuais. Baseado no lucro dela atual. Então, assim, a gente consegue comprar mais baratas microcaps. Mas voltando para a tua pergunta, não temos muito acompanhamento de mercado, não, tá? Porque ela é uma microcap e pouca gente acompanha. Mas eu espero um resultado muito bom, porque a gente vem nessa mesma toada de crescimento na manutenção industrial, muito manutenção industrial ficou represada, né, na pandemia. O mercado de óleo e gás segue com altos investimentos, né? Todas essas empresas, 3R, PetroRio, investindo nos campos que elas compraram, teve muito leilão no setor, e tudo isso pede por manutenção industrial. O principal mercado da Priner é petróleo, petroquímico, mas ela também está crescendo bastante em mineração, celulose, enfim, bastante setores da economia, e por isso eu espero um bom resultado para ela, tá? Um ótimo resultado. Bom, pessoal, eu acho que por enquanto eu matei as perguntas. Eu vou abrir para vocês aqui e vou explicar rapidamente sobre a planilha que eu compartilhei de acompanhamento de ordens. Para quem quiser usar, alguns de vocês tinham pedido, então é mais uma alternativa para vocês usarem. É baseada na planilha que eu utilizo para acompanhar meus investimentos. Então, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês. Eu não sei por que está aparecendo esse... Só um momentinho. Só um instantinho que eu vou logar aqui, só um momentinho.
Pronto. Vocês estão vendo a planilha aí? Alguém pode me confirmar se vocês estão vendo a planilha? Sim? Tá, beleza. Bom, então essa é a planilha, tá? Eu tentei fazer ela o mais simples possível para que seja bem fácil de usar. Então, aqui, ó, passo 1, preencha aqui as células amarelas com os ativos que você quer ter, ou aqueles da carteira recomendada, ou aqueles da carteira recomendada que você quer ter. Então, a gente tem lá a carteira recomendada, que eu divulgo, cada um tem acesso a uma, né? Tem gente que assina só o plano de dividendos, tem outras pessoas que assinam o all-in-one. Então, aqui vocês vão colocar sempre a célula amarela. Então, vocês vão colocar aqui as ações que vocês querem ter. Por que eu digo as ações que vocês querem ter? Porque tem aquelas ações que eu recomendo, mas pode ser que algum de vocês, o que acontece muito, tem outras ações que também gostaria de continuar tendo. Então, por exemplo, aqui, a Maria abriu a planilha e ela abriu essa planilha aqui, né, que é a planilha que eu mandei para vocês, e ela olha aqui e ela diz assim, não, eu não quero ter ABC, tá? Que a Cristiane indica. Eu quero ter, sei lá, BBDC4. Opa, aqui, opa, desculpa. BBDC4. Então, ela vai botar aqui e quanto que a Maria quer ter? Ela quer ter 5% da carteira de ações em BBDC4. E assim ela vai colocar as outras ações e o quanto que ela quer ter. Então, aqui nessa parte em cinza, vocês vão sempre preencher a parte amarela com as ações que vocês querem ter e o percentual da carteira de ações que vocês querem ter. Aqui pode ser tanto vocês seguirem exatamente o que eu recomendo, ou também acrescentarem, além das que eu recomendo, as ações que vocês já têm, outras ações que vocês querem ter, tá? Vocês vão colocar tudo aqui. O segundo passo, preencha aqui as células em amarelo com as operações que você já fez e fizer. Então, aqui vocês vão colocar as compras e vendas, tá? Aqui, a corretora, que está aqui em cima, né? A corretora, a operação. Importante, tá, pessoal? Vocês não podem alterar a planilha, tá? Porque senão talvez ela não funcione. Então, vocês podem alterar as células em amarelo, mas cuidem se forem alterar, assim, não pode deletar, digamos assim, o nome aqui aqui onde está escrito operação, código da ação, tem que manter, tá? Só pode mudar aqui as células amarelas. Então, aqui vocês vão preencher com a corretora, com a operação, se foi uma compra ou uma venda, o código da ação, a data, a quantidade que compraram e o preço que pagaram, tá? Se venderem uma ação, aqui é tudo, são valores fictícios que eu coloquei aqui, tá? Aqui, por exemplo, se for venda, tem que escrever venda, ação, a data, a quantidade de venda com o negativo na frente e o preço de venda, tá? Então, 2 passos, super fácil. Passo 1, passo 2. Preencher as células em amarelo. E aí, vocês vêm aqui para o passo 3, rebalanceamento, e cliquem aqui, passo 3. Clique aqui para atualizar. Veja a sugestão para rebalanceamento e o resultado das operações. Clicou aqui, tá? Ó, viram que mudou porque apareceu o Banco do Brasil aqui. O Bradesco, desculpa, que eu coloquei agora. Bom, e aí vocês vão ver aqui o quê? O percentual da carteira de ações, né? Que vocês têm hoje. Por exemplo, como a pessoa não registrou nenhuma compra de Bradesco, ela só colocou na primeira parte aqui, né? Ela colocou que ela quer ter 5% de Bradesco. Então, o que ele está dizendo aqui? Quantidade de ações hoje, 0. A cotação de hoje já puxa automática. O total hoje em reais, 0. Percentual da carteira de ações hoje, 0. Quanto que a pessoa quer ter? 5%. E ele sugere aqui, bom, então você tem que comprar R$2.000, baseado aqui no valor total dessa carteira fictícia, que é 41 mil, teria que comprar R$2.000 para ficar com 5% de Bradesco. E assim vai. Então, vamos supor que agora a pessoa foi ali e comprou o Bradesco, né? Então, se ela comprou o Bradesco, o que ela vai fazer? Ela vai vir aqui, né, e vai escrever, eu fui lá na XP, eu comprei, né, o BBDC4,
hoje, né, no dia 8/3/2023, e eu comprei 100 ações a R$14, que é o quanto que tá valendo hoje, né? Vamos ver lá. Só que, na verdade, eu precisava comprar... Ó, agora ele já corrigiu aqui, que agora eu tenho 3% de Bradesco com essa compra. Eu queria 5, então eu tenho que comprar R$700, né? Então, vamos dizer que eu tivesse olhado antes aqui. Eu comprei 200 ações, né? Tá aqui. Então, agora eu passei um pouquinho, eu tô com 6% de Bradesco. Tô quase aqui no 5%. E é isso, pessoal. É uma planilha realmente muito simples, né? E aqui na última linha aqui, tu tem o resultado da operação. Então, aqui, Aliança e Sonae com ganho de 7%, Ambipar tá com perda de 19%, tudo baseado aqui nas compras e vendas que eu coloquei aqui, tá? Fazer outro exemplo, tá? A pessoa, ela quer ter... Deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisa aqui. Caiu. Voltou, pessoal? Não caiu. Tá. Falem uma ação aí para eu testar. Uma ação, outra ação qualquer que vocês queiram ter na carteira e alguém fala um código aqui. Pra gente interagir. Ninguém tá falando um código, né? Tá, então eu vou falar. Santander. Não, Santander não quero. Deixa eu pensar outra aqui. Vou pegar aqui nas cotações que eu tô sem ideia. A pessoa quer ter TOTUS 3, tá? A pessoa, eu quero ter, a Cristiane não recomendou, mas eu quero comprar TOTUS, porque eu vi que minha avó recomendou. E aí a pessoa quer comprar TOTUS. Então ela vai botar aqui, ó, que ela quer ter TOTUS, tá? Só que aqui ela vai botar quanto que ela quer. Eu quero 2% de TOTUS na minha carteira, tá? Aí ela vai lá para o passo 3, ela ainda não comprou, tá? Ela quer saber quanto que ela precisa comprar. Aí ela vem aqui, clica aqui para atualizar, vai ter aparecido aqui, ó, TOTUS, né? Apareceu. Aí ela vai ver aqui, ó, quanto que ela tem da carteira hoje. Ela tem 0. Quanto que ela quer ter? Ela quer ter 2, né? Então ela tem que comprar R$900, se ela quer ter 2. Aí ela vai entrar lá no aplicativo da corretora dela, vai comprar, né? Na XP, comprou TOTUS, né? Hoje ela precisa comprar... Opa, escrevi errado aqui. TOTUS 3. Aqui já puxou a cotação, ó, tá R$28. Vai comprar um lote a R$28. É muito, né? Vai ter, é muito, 2.800. Ela vai ter que comprar no fracionário, né? Para conseguir. Ela vai ter que comprar aí 25 ações, ó. Vai comprar 25 ações, deu R$700. Voltou aqui, ó, tá aí com 2% da carteira em TOTS, tá? Aí vamos supor que a Cristiane recomendou a venda de Petrobras, tá? Aí você vai vender Petrobras, vendeu Petrobras, tá? Aí vai botar aqui que vendeu Petrobras. Quanto que ela tinha de Petrobras? Vamos olhar aqui quanto que essa pessoa tinha de Petrobras. Ela tinha 100 ações de Petrobras, tá? 100 ações. Aí vai vender tudo aqui por 25. Opa, venda põe negativo, tá? Vou escrever aqui. Compras, a quantidade é positiva. E vendas negativa. A quantidade é negativa. Aí a pessoa vendeu Petrobras. Aí tá aqui, ó. Petrobras, ela já tá com 0, né? E já tem o ganho da operação ou perda aqui, que nesse caso foi 4% de perda, tá? Porque ela tinha comprado Petrobras a 26 e se tivesse vendido hoje, teria vendido a 25. Então é isso, pessoal. A planilha é super simples e vocês conseguem pegar ela lá no site, na página de grupos, tá bom? Perfeito. Eu vou encerrar aqui essa planilha. Vou interromper aqui.
Conseguiram entender a planilha? Bom, se alguém não entendeu, me pergunte. Eu vou responder uma pergunta aqui do José nesse meio tempo. Cris, ouvi o Márcio Apel, da Adam Capital, muito pessimista com o cenário macro do Brasil. Falara que esse governo vai fazer tudo errado que der. Se não tiver contraponto do Congresso, por exemplo. Qual o seu grau de pessimismo ou expectativa em relação ao macro do Brasil, levando em conta tudo que já foi dito e feito em 90 dias? Algo a fazer para proteger ou probabilidade baixa? Eu acho que, assim, como que a gente deve se proteger, né? Primeiro, com uma alocação adequada. Se você pegar lá na minha sugestão de alocação, eu tenho hoje menos de 30% em ações. Eu tô sugerindo para vocês 27% em ações, se eu não me engano. Se eu tivesse otimista com a bolsa, eu teria 40%, né? Então, assim, número 1, se proteger aproveitando oportunidades na renda fixa, né? Semana passada eu recomendei, por exemplo, que vocês comprassem NTNB com esses prêmios bons. Então, a alocação, para mim, é uma das principais formas de proteção, porque ela vai proteger você num cenário de queda da bolsa, por exemplo, porque você está comprando renda fixa com um bom rendimento, mas ela também vai proteger você de uma alta da bolsa e você não estar comprado em bolsa em nada, né? Não ter nenhuma ação. Lembrando que deixar de ganhar também é perder. Então, uma boa alocação, né, e diversificação em classes de risco, tendo renda fixa, moeda, renda fixa pós-fixada, que é a maior parte, né, que eu tenho recomendado para vocês, renda fixa pré-fixada de inflação, os prés. Então, ter uma boa alocação é a primeira forma e principal, na minha opinião, de se proteger. Não apenas proteger de uma eventual queda no mercado de ações, mas também proteger de deixar de ganhar numa eventual alta. Hoje a gente teve uma palhinha do que poderia ser aí um mercado de alta, com as small caps subindo 3, a Renner subindo 7. Em segundo lugar, a gente tem aí moeda forte, né? Então, um pouquinho moeda forte ou ouro é outro ponto. Em terceiro lugar, a gente ter um stock picking, né? Uma escolha de ações adequadas, tá? Então, por exemplo, se a gente pega a carteira de ações minha, e aí eu vou aproveitar, vou compartilhar de novo a tela com vocês, para vocês verem uma coisa. Aqui. Se vocês entram lá no Invest 10, né? Opa. Desculpa. Quando vocês entram no Invest 10, se vocês forem olhar o desempenho da nossa carteira, mesmo com a bolsa ruim, a nossa carteira de ações ela está indo bem. Por quê? Eu quero aqui no desempenho histórico, né? Aqui nessa aba desempenho histórico. Então, aqui, ó, o que a gente vê? Que a carteira de ações recomendada desde o início está subindo 11. O Ibovespa, isso desde junho, né, pessoal? Quando começou, dia 14 de junho de 2022. O Ibovespa sobe 4, o índice de small caps cai 7. Então, assim, o que eu quero dizer aqui, além dessa composição aqui, ó, com Tesouro Selic, NTNB, pré-fixados, que eu falei antes, né? Eu acho muito importante uma boa escolha de ações. Isso pode levar as ações subirem, como elas estão subindo, mesmo num cenário adverso. No momento atual, por exemplo, o que eu considero uma escolha um pouco mais segura, né? Sempre vai ter riscos, mas já que o que a gente faz para se proteger? A gente investe em ações que não sejam endividadas, que não sejam alavancadas. Se você for ver a nossa carteira, a maior parte das ações elas têm uma dívida líquida EBITDA bastante baixa. Muitas delas têm caixa líquido, como a Renner, sabe, como a BR Partners, que ganha, e não tem caixa líquido porque é outro modelo, mas que ganha com a Selic, ganha na tesouraria, né? Então, a gente vai escolher ações que não tenham endividamento.
Isso é uma boa forma de proteger a nossa carteira de ações. Outra maneira é diversificar, é não colocar dinheiro em ações de setores com margem muito baixa. Então, essas são as maneiras. Eu diria que o principal na minha opinião, uma alocação boa, né? Hoje eu não estou muito arrojada na recomendação para vocês, porque eu tenho menos de 30% em ações. A escolha das ações da carteira é mais voltada para ações de dividendos, que pagam bons proventos, que não tem endividamento alto, né? Ou que de preferência tenham mais caixa do que dívidas. A outra forma é ter um pouco em moeda forte, e ouro, no caso, a Aura, por exemplo, faz esse papel na nossa carteira. Então, essas são as maneiras. Existem outras maneiras de se proteger, como, por exemplo, entrando short, tem um relatório onde eu explico isso, entrando short em alguns índices, mas eu acredito que isso é uma ferramenta que deve ser utilizada por quem tem muito conhecimento, porque o short tem mais risco operar vendido do que operar comprado, tá? Então, por isso eu não gosto muito de recomendar isso para pessoas físicas. Outra maneira, e também tem um custo, né? Porque você paga o custo de aluguel. Outra maneira são aí as puts, né? As opções, mas eu também acho que são seguros caros e que oneram muito a carteira da pessoa física e que demandam da pessoa física muito envolvimento. Então, assim, eu acho que a gente consegue resolver e fazer uma boa carteira com uma alocação adequada aí e com esses outros 3 pontos que eu falei no início, tá bom? O José falou, você está short em S&P. Sim, eu na física estou short em S&P, mas é como eu falei para vocês, short em S&P é uma posição que quando eu abri, faz um tempo, até eu tuitei, o pessoal disse, never bet against America, né? Nunca aposte contra os Estados Unidos. Então, é uma posição muito arriscada. Eu não acho que isso é muito interessante tomar, assim, essas posições mais controversas para quem não é profissional. Lembrando que eu sou uma profissional e com mais de 16 anos de mercado, então eu me permito tomar alguns riscos extras, tá? Mas não acho que seja algo necessário, assim, para a pessoa física em geral, tá? Por isso que eu não recomendo, porque o short tem mais risco do que as coisas que eu recomendo para vocês, tá bom? Tem mais risco. Bom, a verdade é que com o meu short eu tô me alavancando, né? Então, por isso tem mais risco. E aí, estão cansados já ou querem ver um pouquinho do valuation da Cambuci? Ou vocês preferem deixar para outro dia? Me respondam aí. Pode ser estão cansados, né? É denso, né? Falar de investimentos é denso. Então tá, pessoal, na próxima eu vou fazer com vocês o valuation da Cambuci. Fazer não, né? Eu vou apresentar, não se preocupem, não vai ser algo maçante, tá? Eu tento fazer as coisas mais simples o possível e mais agradável possível, que nem agora eu tô perguntando, né? De repente a gente deixa para a próxima, o pessoal já tá com fome e é para ser legal e interessante e não chato, né? Então tá, pessoal, uma ótima noite para vocês. Eu vou marcar o nosso próximo encontro. Fome e sono, é isso aí. Então tá, não, é isso mesmo, aí tem que ser sincero. Eu vou marcar o nosso próximo encontro e aí a gente aproveita mais para falar um pouquinho melhor da Cambuci. E sim, eu vou ver a questão do vídeo, porque eu gosto de olhar para vocês, quem quiser abrir a câmera. Eu estou fazendo aqui nesse aplicativo que é dentro do Wix, que eu acho que vai ser melhor, e ele pode fazer isso, eu só preciso aprender a configurar. Tá bom? Então, uma ótima noite para vocês e até a próxima.